Olá, meus fofuchos. Novamente, mais uma edição dos Dragões e Criaturas Fantásticas. Essa é a edição de número 23, tá? Que traz este monstrinho aqui, que tem esse nome muito esquisito, que eu vou tentar falar, que é Quetzalcoatl, ou Quetzalcoatl. Difícil, né? É a serpente emplumada dos astecas. Essa aqui é a miniatura que vem com a série. Tá aqui, ó, esse monstrinho, certo? E na primeira página está aqui a miniaturazinha. E aqui fala assim: que Quetzalcoatl, um enorme dragão serpente com o corpo coberto de penas cor de esmeralda, domina o panteão de muitas das antigas culturas da Mesoamérica. Eu não conheço muito da mitologia aqui das Américas, então eu vou ler bastante os textos aqui, porque realmente para mim também é novidade, tá? Esse Quetzalcoatl era o deus do vento, da sabedoria e da vida. Protegia com generosidade os povos que lhe prestavam culto. Ao contrário do sombrio Tezcatlipoca, que nome, meu Deus do céu, Tezcatlipoca, seu inimigo declarado, ávido de sangue e de discórdia, o pacífico Quetzalcoatl rejeita os sacrifícios humanos, mas sua benevolência não é suficiente para salvar dos ataques de seu maléfico adversário. Ou seja, então existiam dois deuses aí, eles eram irmãos, o Quetzalcoatl e o Tezcatlipoca. Só que o Quetzalcoatl era um deus mais pacífico, que não admitia sacrifícios humanos. E o Tezcatlipoca, ele adorava um sacrifício humano, ele era bem sanguinário. Certo? Aqui está a segunda página. E aqui diz que Quetzalcoatl, o deus protetor que adota a aparência de uma grande serpente emplumada, é mais venerado do que os outros deuses pelos antigos povos da Mesoamérica. São muitos os relatos dos seus confrontos com Tezcatlipoca, o cruel deus jaguar. Por vezes representado com a forma de um homem e outras com a de uma grande serpente verde com o corpo coberto de penas, Quetzalcoatl era um dos deuses principais e talvez o mais amado pela civilização da Mesoamérica. Adorada pelos maias 5 séculos antes da nossa era, com o nome de Kukulkan. Esta figura protetora foi objeto de culto para os toltecas e olmecas, antes de fazer parte do panteão azteca. Nossa, é muito povo mesoamericano que eu não sei quem chegou primeiro, tá? Mas acredito que os aztecas são mais recentes. Mesmo alguns sacerdotes e reis deste povo chamaram-se Quetzalcoatl numa clara alusão à popularidade da figura do deus serpente, certo? Aqui está a terceira página. Aqui a gente tem uma figura do Tezcatlipoca devorando uma mão durante um sacrifício, que é esta figura aqui, certo? E tem aqui o combate entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, que é uma pintura mural de Tlaxcala, coisa parecida, certo? Aqui diz também que muitas lendas mesoamericanas relatam as aventuras de Quetzalcoatl. De entre todas, a mais célebre relata como o cruel deus Tezcatlipoca o obrigou a abandonar a cidade de Tula, capital do Império Tolteca e de onde reinava. Utilizando uma série de artimanhas, Tezcatlipoca corrompeu e causou a morte de um grande número de habitantes da cidade. Desesperado por não ter conseguido proteger o seu povo, Quetzalcoatl exilou-se no alto mar numa balsa mágica formada por serpentes entrelaçadas. Noutra versão do mesmo relato, Tezcatlipoca iniciou Quetzalcoatl nos prazeres da bebida e da carne, a tal ponto que o deus serpente ficou embriagado e cometeu um incesto com a irmã. E por isso que, envergonhado, foi obrigado a exilar-se.
Viu? Beber não é uma boa ideia. Aqui diz que as mitologias da América Central estão repletas de relatos que narram os inúmeros conflitos que opuseram Quetzalcoatl ao seu rival Tezcatlipoca, que é espelho fumegante, irmão do deus serpente. Representado por um jaguar, Tezcatlipoca era uma personagem com uma importância fundamental no panteão mesoamericano. Tratava-se do deus da noite e por esse motivo era associado à escuridão, à inimizade, à guerra e à feitiçaria. Também se lhe atribuía o dom da vidência, pois em vez de um dos pés, que havia sido devorado pelo monstro da terra durante a criação do mundo, tinha um espelho de obsidiana no qual se refletia o futuro. Capaz de presentear seu povo tanto com favores como com desgraças, era particularmente temido pelos astecas devido à sua natureza caprichosa. De maneira a atrair a sua proteção, todos os anos esses sacrificavam um jovem escolhido para ser sua vítima, que era festejado durante um ano à espera do sacrifício ritual. Ou seja, o cara era festejado, né? Tinha todo, e daí chegava no final do ano, vai pra faca. Aqui tá a próxima página. Tem uma figura bem bonita aqui, que é a surpreendente cauda verde da ave Quetzal, que é o nome da ave. Inspirou a figura do deus serpente. Olha que coisa linda essa. Espero que esteja focando. Linda, né, essa ave. E diz que agora está em extinção. E aqui diz que Quetzalcoatl é retratado com traços de homem e ao mesmo tempo de uma serpente plumada. É uma ilustração extraída do Códice Borbonicus, que é esse daqui, ó. Certo? Que fala que, de acordo com as profecias astecas, Quetzalcoatl deve reaparecer triunfalmente entre o seu povo. Em 1519, quando o imperador asteca Montezuma soube que tinha aparecido uns navios misteriosos, julgou que havia chegado esse dia, tão esperado, e ordenou que se preparasse uma recepção principesca para os recém-chegados. Infelizmente, os estrangeiros com armaduras reluzentes não eram companheiros do deus serpente, mas o exército do conquistador Hernán Cortés, que em vez de proteger os astecas, reduziu o seu império a cinzas em apenas alguns anos. Pois é. Que diz que o Quetzal, que é o pássaro da liberdade, na língua Nahuatl, acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, ó. Tá aqui, ó. Muito estranho. Nahuatl. Falada, entre outros, pelos antigos astecas, o nome de Quetzalcoatl significa literalmente serpente emplumada ou serpente Quetzal. Portanto, foi o Quetzal, um animal completamente real, que inspirou a figura do deus dragão. Esta ave, com uma plumagem espetacular, tem o ventre escarlate, o dorso verde iridescente, que termina numa cauda comprida, cor de esmeralda, cujas ondulações durante o voo fazem lembrar a sinuosidade de uma serpente. Habita nas florestas tropicais da América Central, mas morre rapidamente se for engaiolada, uma característica que a transformou no símbolo da liberdade para os povos dessa região. Infelizmente, hoje em dia, o Quetzal está em risco de extinção devido à atividade humana que destruiu seu habitat natural. Certo? Então, para vocês verem de novo, olha que coisa linda que é esse pássaro. Na dragonologia, nós temos o dragão asiático, o senhor dos elementos. Aqui, dragão asiático. Aqui para vocês verem um deles. Olha, com cara de quem está tramando. Mas diz aqui que, ao contrário dos dragões ocidentais, com frequência maus e belicosos, né? Os asiáticos são quase sempre nobres, sábios e generosos. No entanto, infeliz daquele que provocar a ira de um deles, porque todo o poder da natureza se abaterá sobre ele. Né? Diz que, embora o dragão nem sempre seja bem considerado no Ocidente, desfruta de um respeito muito mais evidente na China, onde ninguém ousaria questionar a sua existência. Assim, em 1894, quando estavam prestes a começar as obras de construção de um caminho de ferro no noroeste da Manchúria, o governador da província afetada proibiu formalmente que as vias atravessassem um determinado vale, pois na região era do conhecimento de todos que nessa zona um grande dragão dormia por baixo da terra e não se podia correr o risco de ferir a nobre criatura. Desse modo, foi necessário traçar outra via para o comboio. Né? E lá eles respeitam mais os dragões. Né?
Diz que há milênios que os povos da Ásia mantêm relações cordiais com os seus dragões. Ao contrário das criaturas ferozes das nossas latitudes, esses são sábios e bondosos e não hesitam em ajudar os humanos recorrendo aos seus imensos poderes. Em troca, são tratados com a maior deferência por todos, desde o mais modesto dos súditos até os imperadores mais poderosos. Tanto na China como no Japão ou na Coreia, as grandes dinastias sempre tiveram dragões como aliados. Aí aqui é a próxima página. Temos aqui um dragão chinês adulto, é uma gravura sobre madeira do século XIX, da Biblioteca das Artes Decorativas de Paris. Bem bonito. Diz que, tal como o dragão ocidental, o dragão asiático é um híbrido de várias espécies. E um dragão na idade adulta reúne no seu corpo sinuoso os atributos de 9 animais. Tradicionalmente, esses dragões são descritos com, atenção, a cabeça de camelo, orelhas de boi, olhos de demônio, chifres de veado, pescoço de serpente, ventre de caranguejo, patas de tigre com garras de águia e escamas de carpa. No entanto, durante a juventude são mais parecidos com uma enguia e são necessários 3.000 anos para adquirirem uma aparência mais nobre. Tá. Bom, dotados de um corpo de serpente, 4 patas pequenas e uma boca feroz adornada com bigodes, os dragões asiáticos não têm asas, mas podem voar graças à sua poderosa magia. Também podem mudar de tamanho e de aparência, como quiserem, e tanto conseguem reduzir o seu tamanho como de um bicho de seda, como também encher o céu com seu corpo ondulante. Se quiserem, podem mesmo adotar a forma de outro animal ou de um ser humano. O segredo dessa magia concentra-se por completo na pérola sagrada que os dragões asiáticos têm, né, em suas garras, por baixo do queixo ou na boca. Esta joia encerra no seu coração todos os seus poderes e sabedoria. Também se diz que essas pedras dragônicas têm o poder de transformar em realidade todos os desejos de quem as possuir. Por isso, desperta a cobiça ao seu redor. Surgidos diretamente da natureza, os dragões asiáticos possuem toda a sua força. A maior parte tem uma predileção pela água, e na Ásia não existe um lago, um charco ou um rio que não seja a morada de um dragão. Essas criaturas marinhas dominam o seu elemento e podem provocar a chuva para acabar com a seca se os habitantes lhe suplicarem, mas também desencadear tempestades e tufões sobre aqueles que lhe faltarem com respeito. Ou seja, eles são tipo uns deuses. No Bestiário Fantástico, a gente tem sobre o Kraken. Todo mundo acho que já ouviu falar um dia no Kraken, que é esse molusco gigantesco aqui, né? Conta a lenda que nas águas frias dos mares do norte habita o pior pesadelo dos marinheiros, o Kraken, uma lula gigante e feroz que terá arrastado inúmeras embarcações até as profundezas. Diz que aqui tem essa figura aqui, é um polvo gigante que ataca a embarcação, numa ilustração da história natural dos moluscos de Pierre Denis de Montfort, de Paris de 1805. Vocês verem melhor aqui a figurinha, certo? Diz que aqui, em setembro de 2004, 2 cientistas japoneses realizaram uma verdadeira proeza ao conseguirem filmar uma autêntica lula gigante a deslocar-se no seu meio natural, a mais de 900 metros de profundidade. Este monstro marinho da espécie Architeuthis media 8 metros de comprimento. São umas dimensões impressionantes que, no entanto, parecem modestas quando comparadas com as dos espécimes maiores, cujos esqueletos foram encontrados em todo o mundo, uma vez que alguns se aproximam dos 20 metros. Imagine uma lula de 20 metros. Nesse aspecto, o mito do Kraken não supera a realidade da natureza. Diz que há séculos que um rumor inquietante se espalha entre os marinheiros dos mares que rodeiam a Escandinávia e a Islândia, segundo o qual o oceano alberga um monstro letal, com um aspecto semelhante a de uma lula gigante chamado Kraken. Essa criatura enorme terá sido a causa de muitos naufrágios ao surgir das profundezas para atacar os navios, ou prendendo-os com seus tentáculos para os arrastar para o fundo.
Para cúmulo do horror, o relato acrescenta que também apanhou uma vez um marinheiro com os seus membros viscosos para em seguida o levar à boca e devorar. Tem uma cena dessa no 20 Mil Léguas Submarinas, do Jules Verne. Ah, aqui ó, inclusive fala aqui ó, tá vendo? Tem aqui uma representação, eu acredito que essa imagenzinha aqui seja do Gustave Doré. É bem típico, bem parecida com as ilustrações dele. E acho que o Gustave Doré ilustrou uma vez umas obras do Júlio Verne. Aqui diz que o submarino Nautilus cruza-se com um polvo gigante. Gravura extraída de 20 Mil Léguas Submarinas de 1870, o livro. Diz que em 1869, 8 anos depois de uma embarcação francesa ter feito a descoberta histórica de uma lula com 5 metros, Júlio Verne incluiu o monstro num dos seus contos mais famosos, que é o 20 Mil Léguas Submarinas. No episódio célebre, o submarino do Capitão Nemo, Nautilus, é atacado por um polvo enorme enquanto sobe à superfície. Os tripulantes combatem a besta com muita coragem e conseguem arrancar-lhes alguns tentáculos, mas não são capazes de evitar que um dos marinheiros seja arrastado para as profundezas. E aqui também tem uma foto, as lulas gigantes povoam na realidade os nossos oceanos, ao lado o corpo de um exemplar encontrado numa praia da Austrália. Olha só que interessante a foto, olha o tamanho do bicho. Existem maiores, hein, que esses. Diz que o horripilante Kraken apareceu pela primeira vez nos relatos escandinavos do século XII. E desde então, inúmeras lendas referiram uma criatura com umas dimensões tão colossais que no início levaram os marinheiros a pensar que se tratava de uma ilhota ou um arquipélago no meio do mar. Nessa época não era descrito como um cefalópode, mas como um peixe gigantesco, um cetáceo ou um caranguejo com dimensões descomunais. Os relatos também referem vários chifres ou braços grossos, como mastros de um barco, que utiliza para agarrar as presas. 6 séculos mais tarde, encontra-se de novo referência ao Kraken nos tratados do bispo de Bergen, Erik Ludvigsen Pontoppidan, nossa que nome, que estudou o animal em pormenor na sua História Natural da Noruega. Esse naturalista descreveu-o como uma espécie de estrela do mar gigante, ou cabeça de medusa, e afirmou que media 600 metros de comprimento. O cara é meio exagerado, né? Depois dessa obra tão popular, o Kraken despertou o interesse de vários naturalistas e zoólogos de toda a Europa durante o século XVIII, que o trataram como se fosse um animal real. A descoberta a partir de meados do século XIX de alguns corpos de lula com vários metros de comprimento acabou por dar consistência à lenda ao tornar realidade o monstro fantástico, né? Então, esse foi o Kraken. E essa foi mais uma edição de Dragões e Criaturas Fantásticas. Até a próxima!